Salve, salve ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro do Conexão Israel. Estamos de volta, mais uma semana, quinta-feira pela manhã, uma quinta-feira de sol aqui em Israel, acabando a primavera, daqui a pouco a gente está entrando aí naquele verão maneiro. Eu, Marcos Gorenstein e João Miragaia. Fala aí, João. Fala, Marquinhos, tudo bem? Tranquilo, na boa. Vamos então passar as últimas notícias aí dessa semana que vem agitando o país. Só alguns recadinhos, né? Vamos falar que eu recebi uma mensagem aqui do nosso ouvinte Maurício M. Sterenfeld, que ele veio falar, o João na última semana comentou sobre o sabir, né? Que o Nelson também gosta muito do sabir, que é uma comida... Eu não vou falar comida israelense não, porque é justamente essa a polêmica, né? Que é uma comida, um café da manhã, as pessoas comem muito aqui, que tem ovo, tem salada, tem berinjela, e o João falou que era uma comida israelense, e aí o Maurício mandou a mensagem falando que, na verdade, é uma comida iraquiana, né, que os judeus iraquianos trouxeram para cá, e se popularizou aqui, virou um fast food, né? A gente encontra aí, é igual falafel, a gente encontra em cada esquina lojinhas que também vendem sabir. João, é iraquiano, é o quê, João? Onde é que veio isso? É igual o falafel, cara? Olha, a verdade é a seguinte, parece que o sabir, ou pelo menos um prato semelhante ao sabir, só que sem ser colocado na pita, era consumido pelos judeus iraquianos de café da manhã, antes deles chegarem em Israel, né, antes da imigração iraquiana para Israel, principalmente na Operação Ezra e Neemias, né, que aconteceu lá no início dos anos 50. Quem escuta o podcast do Marquinhos aí, Nos como é que Anais da chama? Meriná. Naja Meriná, pois é, ele falou sobre isso, conta a história da operação. Enfim, eles provavelmente trouxeram isso para cá e aqui em Israel isso se transformou em outra coisa, né? Então, a princípio, então, o que parece, né, realmente o sabir, as origens do sabir são iraquianas, mas o prato como se consome hoje em Israel é uma invenção israelense. Então, vou ficar nesse empate aí. É igual o falafel, né, cara? Aquela história aí que o falafel é comida israelense, só que eu me lembro que muitos anos atrás, quando eu morei em Londres, a minha primeira refeição em Londres foi numa loja de um libanês que vendia falafel. Então, eu não sei se o falafel é israelense, mas assumiram, né? O israelense é muito orgulhoso de dizer que o falafel é uma comida do país nacional, né? É a paixão nacional. Mas vamos que vamos. Vamos então para o nosso primeiro bloco, onde a gente vai falar da política israelense nessa semana. Não tem como não deixar de falar, hoje é dia 18 de junho, quinta-feira, a princípio daqui a 13 dias, né, 1º de julho, é a data que o nosso primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, anunciou para que parte da Cisjordânia sejam anexadas, né, e o que a gente tem até o momento é muita confusão, muita desinformação. A gente já vem comentando, né, alguns episódios, não foi apresentado nenhum mapa, não foi anunciado até agora que partes serão anexadas. No início falavam do Vale do Jordão, de outras partes, né, da Cisjordânia, da área C, né, que é a região que está sob controle total israelense, controle administrativo e militar. Mas, de acordo com a Casa Branca, né, a intenção do governo israelense, ou pelo menos de parte, né, do governo, vamos dizer assim, de anexar todos os assentamentos israelenses, incluindo aí estradas de acesso e áreas, né, ao redor dos assentamentos, além do Vale do Jordão. Isso daria em torno de 20% do território palestino. O acordo que o Trump apresentou permitia, no máximo, 30% de anexação, e pelo que eles informaram aqui, as intenções que eles receberam, não oficialmente, né, porque ainda não há nenhum mapa, ficava em torno de 20%. O Benny Gantz, né, que é o ministro da Defesa, vice-primeiro-ministro, né, e atualmente ocupando o cargo de ministro da Defesa, né, ele do Partido Azul e Branco, já há algumas semanas mandou o exército se preparar para uma possível onda de violência, né, nos territórios ocupados. E é só isso, né? Não tem nenhum posicionamento nem dele, nem do partido dele em relação à anexação, que eles estariam dispostos a anexar. E, na verdade, o que se falava é que o partido estava muito preocupado com a anexação do Vale do Jordão, porque isso poderia afetar seriamente os acordos de paz, né, com a Jordânia, que, enfim, que para o Azul e Branco é mais importante essa questão diplomática do que a anexação do Vale do Jordão.
Só que essa pressão em cima do governo só vem aumentando. A gente falou na semana passada, né, que o ministro do exterior alemão ele teve em Israel e pressionou, dizendo que há países na União Europeia que defendem que sejam aplicadas sanções a Israel, caso a anexação seja feita, e eles estão buscando formas de sancionar o Israel sem precisar de um consenso dentro da União Europeia. Os Estados Unidos, a gente sabe que já tem problemas internos aí bem grandes, né? Está enfrentando muita coisa. E no final da semana passada, o embaixador dos Emirados Árabes nos Estados Unidos ele fez um vídeo dizendo, em inglês, dizendo que a anexação prejudicaria muito, né, as relações assim de normalização de Israel com o mundo árabe. Lembrando que essas relações têm acontecido, né? Israel tem tido contato com os Emirados Árabes, com a Arábia Saudita, de alguma forma também. O inimigo comum iraniano aproximou Israel do mundo árabe, né? E esse embaixador dos Emirados Árabes, ele também publicou um artigo em hebraico no jornal Idiot Ahronot na última sexta-feira, um dos principais jornais do país, um artigo com o mesmo teor, né, falando dessa questão aí da anexação, o que é bem relevante, né? O embaixador dos Emirados Árabes nos Estados Unidos publicar um artigo num jornal israelense em hebraico. Setores da direita, né? A gente sabe aí que eles estão atacando o Netanyahu, né? Vem falando, eles são contra, né? Primeiro que tem que lembrar que o plano do Trump, né, é tudo ou nada, né? Pegar ou largar. Ou seja, se Israel aceitar anexar parte dos territórios palestinos, eles também vão ter que aceitar a criação de um Estado palestino, né? E setores aí da direita sionista, principalmente da direita sionista religiosa nacional, eles não aceitam de jeito nenhum a criação de um Estado palestino, mesmo que, de acordo com esse plano do Trump, é um Estado que ele não tem exército, né? É uma autonomia, não é nenhum Estado, mas eles de qualquer forma são contra. E um dos argumentos que eles têm utilizado é que, já que os palestinos não querem nem conversar sobre o acordo do Trump, Israel teria o direito de anexar unilateralmente, né, o que achar justo anexar, porque, na verdade, os palestinos não querem voltar às negociações. O azul e branco, né, ninguém sabe direito o que eles pensam, né, a gente está aí com essa... Eles vão para um lado para o outro, desde o início, né, que o partido surgiu, uma dificuldade enorme de dizer realmente o que eles pensam sobre o assunto. O Bibi tem usado isso também, agora começou a usar isso como argumento, dizendo que o problema é que também ninguém sabe o que os outros partidos da coalizão, no caso o Azul e Branco, pensam, e a gente tem aí uma confusão generalizada. Vai sair alguma coisa no dia 1º de julho, João, ou a gente vai empurrar isso com a barriga, cara? Olha, eu não quero me gabar não, mas eu tô falando isso já tem um tempão. Não vai ter sessão no dia 1º de julho, não. Mas na verdade não é nada muito porque eu tenho que me glorificar porque eu tô falando isso há muito tempo, não, porque realmente era óbvio, né? Tava na cara. Não tem plano, não tem projeto, né? Ninguém sabe o que seria anexado, o que não seria, né? Os Estados Unidos passando por uma crise da corona, de protestos de rua, né? Indignados com a morte do George Floyd, né? De maneira brutal, que é uma morte que se repete frequentemente de negros pela polícia nos Estados Unidos e que explodiu agora porque o caso foi filmado e chega um momento que chega o estopim. Enfim, o Trump está tendo que lidar com essa situação. Em ano eleitoral, ele não vai se dedicar a uma anexação controversa que não se insere necessariamente no projeto dele, pela qual ele está recebendo críticas de alguns setores da própria direita israelense, né, dos setores messiânicos mais radicais e religiosos, né, tá na cara que essa anexação não vai sair. E essa semana a gente teve essa confirmação. Ainda não é 1º de julho, a gente não tem bola de cristal, mas o Netanyahu já fez o que a gente esperava que ele fizesse, né? Botou a culpa no Gantz. Disse que não vai rolar de fazer de fazer a anexação agora, não vai acontecer, porque a gente enfim, não deu tempo ainda de fechar a questão dos mapas, e também porque eles não sabem até agora qual é a posição do Azul e Branco, do Partido Azul e Branco, né? Então ele jogou isso assim, a gente não sabe até agora, ou seja, eles não se importaram com essa questão da anexação, né? Se eles tivessem se importado, talvez a gente já tivesse o mapa. Essa foi a mensagem. Enfim, isso mostra já uma crise no governo, né? Que já teve seu desenrolar, a gente vai falar dela daqui a pouquinho. O Azul e Branco ficou em silêncio, né? Os representantes do Azul e Branco foram em silêncio por essa declaração, se manifestaram só 2 ou 3 dias depois, dizendo que as coisas têm que ser feitas com responsabilidade.
né? E a gente sabe por fontes externas aí que divulgaram alguns jornalistas, né? Principalmente a Thalia Schneider, do Globes, que ela comentou que na reunião onde foi discutida a situação da lei norueguesa, sobre a qual a gente vai falar daqui a pouquinho, o Gantz, ele, depois de uma discussão imensa sobre como ia fazer isso, eles entraram em desacordo, parece que entraram num consenso um pouco na marra, né? E aí quando a reunião acabou, o Yariv Levin, que é o presidente da Knesset, e o Netanyahu, abriram o mapa e falaram, ok, então agora vamos falar de anexação. E o Gantz falou, não, peraí, não é assim que as coisas funcionam. Se quer marcar de anexação, tem que ter uma reunião para isso, não vai depois de uma reunião de várias horas sobre a lei norueguesa, de repente pegar a gente aqui e fazer uma reunião sobre anexação. Tipo, é uma coisa que merece, é uma questão importante, merece respeito. E aí, enfim, a reunião foi, depois disso aí, parece que ele levantou e foi embora, e nada mais aconteceu, né? Sobre a questão da anexação internamente no governo. Externamente, algumas coisas aconteceram, né? O primeiro-ministro da Grã-Bretanha, o Boris Johnson, disse que é radicalmente contra a anexação unilateral israelense de territórios. O assessor do Joe Biden, a gente está gravando esse podcast quinta-feira de manhã aqui em Israel, né? Agora, recentemente, saiu no Haaretz divulgado que ele publicamente disse, se chama, se não me engano, Joe Barnes, disse agora publicamente que a anexação unilateral de Israel de territórios na Cisjordânia pode afetar seriamente as relações entre Israel e os Estados Unidos no futuro, né? Então a gente está vendo aí que o Netanyahu está fechado com o Trump, não com os Estados Unidos de uma forma geral, e mesmo assim não tanto, tem alguns senadores e deputados republicanos que também não estão 100% certos de que se devem apoiar essa anexação. No Partido Democrata, há praticamente um consenso, inclusive dos grupos que são mais pró-Israel, ligados à JPEC, que não apoiar a anexação, que é se posicionar de maneira contrária à anexação. Repito, é ano eleitoral nos Estados Unidos, né? Estados Unidos, União Europeia, né? Incluindo o Reino Unido, que agora não é mais parte da União Europeia. Todos esses países importantes, obviamente a China, estão se posicionando contrariamente à anexação. É muito difícil, né, que no meio de uma crise da corona, de uma crise econômica, com ameaças palestinas de cortar relações, com ameaças palestinas de protestos, que aí já não vem diretamente do governo, mas sim de grupos terroristas e da própria população civil, né, que não vai deixar isso passar dessa maneira, porque eles estão, enfim, essa anexação, como foi dita pelo Netanyahu, não incluiria nem sequer a cidadania para os habitantes das regiões, a cidadania para os habitantes palestinos das regiões que seriam supostamente anexadas. Então, ela claramente não vai acontecer. O que não quer dizer que não vai acontecer nada no dia 1º de julho, porque o Netanyahu não pode prometer uma festa e não aparecer. Ele pode prometer uma festa e aparecer com um bolinho e dizer que não deu tempo de preparar a festa toda. Pedir desculpa e prometer que vai fazer ela depois. Mas o bolinho ele tem que dar, né? E a gente quer saber agora qual vai ser esse bolinho que vai ser dado nesse dia 1º de julho. Que a gente não sabe qual é, vamos só ver se esse bolo vai ser um bolo caprichado ou se vai ser qualquer coisa que queimou no forno só para agradar parte da base, né? Saiu essa semana também que até membros do sistema de segurança de Israel, e eu estou me referindo a pessoas que trabalham na inteligência, no exército, na marinha, né, nas forças armadas, né, nas polícias, não estão sabendo nada sobre a situação do mapeamento da anexação. As pessoas que têm que preparar Israel uma situação de confronto iminente, né, de manifestações, de revoltas, né, essas pessoas que são responsáveis por cuidar do que vai acontecer de imediato não estão sendo informadas sobre o plano do governo, quando na verdade elas deveriam estar sendo consultadas e participando, ainda que de maneira técnica, da tomada de decisões, né? Então isso tudo junto leva a gente a crer claramente que não vai ter anexação nenhuma no dia 1º de julho, que vai provavelmente acontecer alguma coisinha para que seja de ordem política, para agradar a base aliada, especialmente os radicais da direita, mas que não vai acontecer nenhuma anexação no dia 1º de julho. Eu sou capaz de bater o martelo aqui, de apostar alto que não vai ter nada de anexação no dia 1º de julho. Duvido muito que eu quebre a cara, né? A gente não sabe o futuro, mas tudo indica que não vai ter nada. Se antes tudo já indicava que não ia ter nada, agora a gente tem evidências claras de que não vai ter nada, né? Então, enfim, agora é esperar para ver. Sobre a anexação, enfim, que era o grande ponto
desse novo governo era uma das únicas duas questões, os únicos dois pontos, né, que foram traçados, das duas diretrizes que foram traçadas nesse acordo de união, pelo menos para os primeiros 6 meses, ou seja, foi um acordo de união feito sem nenhuma diretriz, é um governo de emergência para trabalhar a questão da corona, e só duas questões vão ser exceções à regra e serem votadas pela coalizão, que são a lei do alistamento militar, que obviamente os partidos ultra-ortodoxos querem evitar, e a anexação. Né? Esses 6 meses começaram a valer em abril, ou em maio, não sei exatamente quando é que foi, exatamente, agora não me lembro exatamente. Enfim, o relógio está contando, a anexação para a data estimada não vai acontecer. E agora o governo tem que lidar com a corona, que é uma coisa que parece também que não tem acontecido muito, mas a gente vai falar sobre isso no próximo bloco. O que eu ouvi bastante essa semana em relação à anexação, além de tudo que você colocou aí sobre essa dificuldade, né, e possivelmente que no dia 1º de julho pode ser que seja anunciado o início do processo de anexação, né, porque o Netanyahu apostou muito alto realmente, ele falou dia 1º de julho, só que conforme você colocou aí, né, todo mundo, o mundo inteiro está contra essa medida, Israel está sendo isolado, né? É uma coisa importante da gente falar que é um isolamento político que o governo tá sofrendo aí, e o governo americano está sentindo isso também e recuou. Né? É importante isso, a gente perceber que hoje não há consenso dentro do governo americano sobre essa questão da anexação, até porque eles também não estão sabendo muito bem o que essa anexação representa. Por outro lado, toda essa crise nos Estados Unidos, né? E essa possível, não, eu não vou dizer possível, mas essa questão aí se o Trump vai conseguir se reeleger ou não nas eleições desse ano, também podem de alguma forma fazer com que o governo pelo menos aprove, né? Ou suporte uma medida de anexação por conta da sua base eleitoral evangélica nos Estados Unidos, né? Mas enfim, o que a gente vê é um isolamento de Israel, do governo e do Bibi, né, de uma forma geral. Os Estados Unidos, o governo americano, ele não quer tomar nenhuma medida, ele já percebeu que o Kahol Lavan, azul e branco, não é a favor da anexação unilateral, que eles estão muito mais cuidadosos com isso, e o governo americano não quer dar luz verde para o Bibi sem que o Kahol Lavan aprove, né? O que está também deixando o Bibi aí em maus lençóis. Como você falou, né, o Bibi já começou a colocar a culpa no azul e branco, porém, o que o azul e branco sim não teria... bom, eu ia falar sim, não teria problemas, mas o que o azul e branco não teria problemas era da anexação de Malé Adumim, né, que é um assentamento que ele fica ao leste de Jerusalém, é isso? Descendo em direção ao Mar Morto, né? Saindo de Jerusalém, é um assentamento que fica a 10, 15 quilômetros da cidade, foi construído na década de 70 e ele sim seria anexado, né, ao território israelense, e o Gush Etzion, né, que é um bloco de assentamentos que fica a cerca de 20 quilômetros ao sul de Jerusalém também. Esse bloco de assentamentos ele existia, na verdade eram colônias antes da criação do Estado de Israel em 48. Durante a guerra, essas colônias elas foram esvaziadas, o pessoal fugiu, partes foram expulsos e outras fugiram para dentro da linha verde, e depois que Israel ocupou a Cisjordânia em 67, os assentamentos foram reconstruídos. E, no caso, o azul e branco não teria problema em aceitar a anexação dessas de Malé Adumim e do Gush Etzion. Então pode ser aí o presente que o Netanyahu vai poder dar, né, ao público. Mas, obviamente, isso não representa nem 5% ou 4%, sei lá, é um espaço, muito pouco em cima daquilo que ele apresentou, que ele falou que ia fazer. Eu acho que uma questão que a gente vai ter que avaliar depois, né, como a gente sempre fala, a gente não tem bola de cristal, é como é que o Netanyahu vai conseguir sair disso sem ser afetado, né? Se ele vai realmente conseguir convencer pelo menos o público dele, os eleitores dele, de que a culpa por uma possível não anexação dos assentamentos judaicos de uma forma geral vai ser do azul e branco, ou se ele vai perder essa batalha, né? Se ele vai realmente, as pessoas vão ver, você falou demais, você apostou muito alto, não precisava ter feito isso, e agora
vai ter que pagar um preço. Isso a gente vai ter que avaliar no futuro para ver como é que o público israelense vai vai responder, né, a essa questão. Interessante, né? Cenas dos próximos capítulos, né, cara? É isso. Tem alguma coisa a acrescentar ou a gente passa para o nosso segundo ponto, cara? Podemos passar para o segundo ponto. Beleza. Essa semana, então, ainda na política interna, na política doméstica, né, na segunda-feira, no dia 15, foi aprovada no parlamento a lei norueguesa. A gente já falou dela anteriormente, só dar uma relembrada. É uma lei que permite com que deputados que assumiram cargos de ministro, eles renunciem ao cargo, né, ao mandato de deputado, dando lugar ao próximo, né, da lista do partido. Eles se mantêm ministros, mas deixam de ser deputados. E a lei foi aprovada nessa semana. E o que vai acontecer é que cerca de 11 ministros ou vice-ministros vão poder renunciar ao mandato, dando lugar a outros deputados entrarem, né? E de acordo com a lei e com um acordo de coalizão, né, 5 ministros ou vice-ministros do Kahol Lavan vão poder renunciar. Eles queriam muito que essa lei fosse aprovada, porque 15 deputados do partido, dos 15 deputados do partido, 12 estão em cargos ministeriais, e tem também mais 2 deputados do Likud, um do judaísmo da Torá e 3 do Shas, que vão poder renunciar e dar lugar a novos deputados. Virou bagunça, né, cara? Vida que segue, bunda lelê total, né? Pois é, essa semana eu escutei um podcast aqui muito interessante, que eu escuto com frequência, né, da Daphne Aliel, que é uma jornalista política, que ela entrevistou o antigo assessor de economia, né, do governo do Likud no início dos anos 2000, quando Ariel Sharon era o primeiro-ministro, Netanyahu era ministro das Finanças, né? E ele foi assessor durante muitos anos do Ministério das Finanças, inclusive de governos da esquerda também. E ele traçou uma comparação muito legal, que ele comentou que o primeiro governo de Israel, você deve lembrar o número exato, né? Se não me engano, ele tinha só 13 ministérios. Enfim, aos poucos o número de ministérios foi aumentando, até que a gente chegou nos absurdos hoje, 36 ministérios, mais os tantos vice-ministros, né? Segundo ele, o ideal para Israel seria ter 15 ministérios hoje em dia, para o tamanho do país, tamanho da população, para o orçamento do Estado, mas que por questões políticas ele entende que a gente possa ter 20, 22 ministérios, né? Mas que o número atual é um absurdo, né? E ele explica as razões, né? Explica por quê, quanto gasto tem, quanto você trava o trabalho dos ministérios e das políticas públicas quando você tira de dentro de um ministério algumas questões, né? Algumas tarefas para passar para outro ministério, né? Porque só essa transferência de pessoal e tudo mais é muito dinheiro gasto, é muito tempo que você não consegue colocar em prática os programas, né? É muito interessante, pena que eu não posso recomendar isso em português, porque o podcast é em hebraico, mas enfim. Mas existe uma vantagem nessa lei norueguesa, que eu acho que a gente tem que falar sobre isso. Essa lei, ela permite que parte dos deputados continuem, na verdade, que parte dos ministros, né? Essa lei, ela permite que a saída de determinados deputados para exercer ministérios, ela não prejudique a atuação do governo no parlamento. Tá? O que eu me refiro com isso? Israel não é igual ao Brasil, né? Aqui em Israel, quase sempre, durante toda a história, os ministérios são exercidos por parlamentares. Que não tem esse negócio de ministério técnico, de chamar alguém de fora da política, é muito raro isso acontecer. Alguém que não está eleito na Knesset exercer algum ministério. Os ministérios são exercidos por deputados, que, ao assumir os cargos de ministros, eles não renunciam ao mandato de deputado, né? Essa era a lei até essa semana. Então, um governo, por exemplo, de 70 e tantas cadeiras, como esse governo atual, né? Uma aliança de 74 cadeiras, se não me engano, se tem 20 ministros, ele ainda tem outros 54 deputados para trabalhar na Knesset, né? Para assumir comissões, para levar em frente votações, né, e tudo mais. Existe uma norma na Knesset que todas as comissões devem ter uma maioria de membros do governo, né? E se você tira 36 ministros e mais não sei quantos, 16 vice-ministros, são 52 pessoas. Te sobram só 22 deputados, 22 parlamentares para serem maioria em todas as comissões, né, para levarem adiante projetos de lei, porque os ministros eles não podem se ocupar de cargos de deputados, eles têm que ocupar do Poder Executivo, né? Eles não podem, de repente, agora eu sou deputado. Obviamente que eles têm que participar das votações, inclusive o primeiro-ministro, ele é um membro do parlamento, né? Então eles participam das votações, eles votam, eles podem escrever projetos de lei, mas os projetos de lei em geral são escritos depois das comissões, né?
ou por trabalhos de deputados que têm como única e exclusiva função preparar os projetos de lei, examinar, debater e tudo mais. Então, essa lei norueguesa, o que ela faz, no final das contas? Ela dá para o governo a possibilidade do sujeito ele ser só ministro, ele não ser deputado, ele não ser parlamentar. E aí quando ele renuncia ao cargo de deputado para assumir o ministério, e outro deputado entra no lugar dele. Né? Isso existe, por exemplo, no Brasil. Né? No Brasil, você automaticamente se licencia, né, do cargo de deputado ou de senador para assumir o ministério. Se você depois sai do teu ministério, você resgata o teu cargo de deputado ou senador, né? Ou até vereador. Em Israel isso não existia até agora. Então, essa lei é para dar uma maior governabilidade para o país. Okay? Então, a princípio, ela tem esse ponto positivo. Okay? Quais são os pontos negativos? A gente já falou, a gente, na verdade, comentou sobre o tamanho dos ministérios, a quantidade de ministérios que tem, que são muitos. É uma lei que gasta muito mais dinheiro, porque você tem que dobrar os salários também das pessoas, né? Você tem que criar novos gabinetes e tudo mais. E é uma lei que não teria necessidade de ser aprovada no sistema parlamentarista israelense caso o governo tivesse 15 a 20 ministérios, ou até 25 ministérios, né? Que o governo poderia ser governável, poder ter governabilidade, ser executável sem problema. O poder legislativo, que no sistema parlamentarista tem uma importância singular, não sai prejudicado. Né? E a lei norueguesa ela foi lançada para que o governo pudesse, para que esses dois partidos principalmente pudessem atender seus caprichos, né? E empossarem todos os seus ministros. E aí começou o samba lelê aí. Porque aí, de repente, renuncia gente do azul e branco para assumir o ministério e assume gente do Yesh Atid, né? Porque fazia parte da mesma coligação que foi votada. Então, de repente, você perde 2 ministros e ganha 2 pessoas na oposição, né? Só que aí, essas 2 pessoas do Yesh Atid que estão na oposição decidiram integrar o governo, né? Então, tá uma loucura, né? Não só do Yesh Atid, né? Do Yesh Atid Telem. Aliás, o que o Bugi Alon conseguiu, o Mitch Segal, que é um jornalista também do Canal 12, comentarista político, fez um comentário também, então, de piada que apreciável, né? Que o Bugi Alon, que era o número 3 do Azul e Branco, era responsável pelo partido Telem, foi um dos 3 partidos que formou o Azul e Branco, ele tinha 6 deputados na lista. Ele conseguiu perder 4 para o Benny Gantz, né? Ou seja, o pessoal confiava muito nele, pelo jeito, né? 4 foram para o governo, ou seja, ele criou um partido no qual só ele mesmo acreditava, ele mais um. Né? Então começou o samba-lelê, começou a bagunça toda, os ministros já começaram a renunciar, e aí acontece com um partido como o Partido Trabalhista, que tem 3 deputados e 2 ministros, né? Que tem 3 deputados, recebeu 2 ministérios, agora vai poder empossar outros 2 deputados. Então eles quase dobraram a bancada. Quem vai dobrar a bancada é a Orly Levy, do partido Gesher, porque ela renuncia, assume o ministério, e outra pessoa do partido dela entra. Isso também tem que ver se vai ser alguém do partido dela mesmo, ou se é da lista do Partido Trabalhista, Meretz e Gesher também, que isso ainda está em discussão. Enfim, mas a lei norueguesa está aprovada, como o Marquinhos citou muito bem, sem a presença do Netanyahu na votação, o que indignou o pessoal do Azul e Branco, né? Porque eles viram isso como uma retaliação a não participar ativamente tanto da retórica do discurso quanto na prática da anexação, né? E agora a gente vai ver cenas dos próximos capítulos. Já tem comentarista político falando que o Netanyahu está se preparando para novas eleições. O que eu acho impressionante, né, cara, é que no meio da gente estar enfrentando aí uma crise financeira também, por conta de toda a questão do corona, essa lei é aprovada e o governo inchado, né? Um governo com 52 cargos de ministros e vice-ministros. São 36 ministérios. E a gente pagando por isso, né? Foi um governo, o maior governo da história do país, que foi, ele é grande justamente para poder englobar, né, toda esses partidos aí que entraram para esse dito chamado governo de coalizão nacional, de união nacional, que na verdade não tem união nenhuma, mas aí aprovado uma lei, e justamente como você falou agora, o partido da Orly Levy Abecacis, que ela foi a única a entrar, virou ministra, e agora vai sair e vai dar... Enfim, é uma coisa assim, é de doer o coração, cara, é de doer o coração, porque o que eu sinto é que é uma irresponsabilidade, e assim, a quantidade de cargos desnecessários, né? De ministérios desnecessários. Não tem um dia no rádio, eu ouço muito rádio, o ouvinte talvez
possa ter percebido. Esse é um dos motivos também que me levaram a fazer podcast, porque eu gosto muito. O mais interessante, assim, sempre no rádio, quando eles vão conversar com o ministro das águas, né, dos recursos hídricos, que é o Zé Velkin, não é isso? Se eu não me engano, que ele é o ministro de estudos de ensino superior e das águas, de recursos hídricos. Eles sacaneiam essa galera. Mas vem cá, o que faz o seu ministério? O seu ministério serve para quê? Você não poderia estar. Não precisava criar o seu ministério. Poderia estar dentro do Ministério da Educação e dentro do Ministério de Energia, né? Questão da água. E o cara, não, mas é porque é importante o meu ministério. Aí tem o ministro da Informação. Fala assim, pô, mas você é o ministro da Informação, você faz o quê, na verdade? Aí tem o outro ministro que é o ministro que faz como se fosse o ministro da Casa Civil no Brasil, né? Faz a ligação do governo com o parlamento. Ué, mas você faz isso, mas o governo é o parlamento, porque aqui é parlamentarismo. Então, para que serve o seu ministro? Enfim, todo dia que eles vão entrevistar, em diversos programas de rádio, eles vão entrevistar ministros que têm aí cargos em ministérios fictícios, né? Que na verdade é só distribuição de cargo e gasto desnecessário de dinheiro público. E o pior é ouvir a tentativa, né? Esses caras falando, tentando convencer a gente de que o ministério dele é importante e que sem o ministério dele, praticamente o país pararia. Mas enfim, é isso aí. E como você falou, aparentemente é um governo que pode ser que acabe em breve. A gente inclusive falou disso lá quando o governo tomou posse. Então, vamos para o nosso próximo bloco, cara? Vamos nessa. Vamos lá. Não, próximo bloco não. Próxima notícia dentro desse bloco. Essa semana no Canal 11, na segunda-feira, no noticiário do Canal 11, levantou-se novamente uma polêmica em relação aos imigrantes russos, né, que chegaram ao país, porque o partido Shas, né, do Aryeh Deri, que faz parte do governo, vem lutando para que essas pessoas boa parte, né, parte dos imigrantes russos não sejam considerados judeus. Porque aqui, quando a gente chega em Israel, eles fazem hoje em dia não aparece mais na carteira de identidade. Antigamente aparecia na carteira de identidade se você era judeu ou se você era árabe. Hoje em dia isso foi suprimido, não aparece mais na carteira de identidade, porém há um registro, né? Quando uma pessoa faz ali, ela vem morar em Israel, o Ministério do Interior, ele sabe se a pessoa é judia ou se a pessoa não é judia, se ela tem uma outra religião, enfim. E o ministro Aryeh Deri, ele vem combatendo, ele vem atacando, né, de forma muito pesada os judeus que vêm da Rússia, os imigrantes russos, falando que a grande maioria deles não são judeus, não são de origem judaica, e essa semana foi feito saiu no jornal, né, falando que há pessoas que descobriram que, apesar de elas terem feito aliar, serem judias, os filhos delas não são considerados judeus, e o que tem aparecido no registro do Ministério do Interior é que o judaísmo deles, a identidade judaica deles está sob júdice, vamos dizer assim, né? Está sendo reavaliada. Eles têm que provar, de alguma forma, que eles são judeus. O Deri, há um tempo atrás, inclusive pediu que os judeus, os Olim, né, os imigrantes russos, fizessem testes de DNA para provar a sua ancestralidade judaica, e isso aí trazendo novamente, né, uma discussão muito séria dentro da sociedade israelense sobre identidade judaica. O Deri, inclusive, falou que se ele fosse responsável pela lei do retorno, né, a lei que garante que os judeus possam vir morar aqui em Israel e recebam a cidadania, não só judeus, né, até a terceira geração, por exemplo, se o avô de uma pessoa é judia, mesmo que ela não seja judia, essa pessoa tem o direito de fazer aliar e se tornar cidadão israelense. Então o Deri falou que ele mudaria essa lei do retorno e só aceitariam, de acordo com ele, judeus dentro do que ele considera judeu. Problemático, né, cara? Passo aí muito preocupante desse partido, né? Mas não é novidade, né?
não é novidade nenhuma. Na verdade, as propagandas políticas do Chas, que apareciam na televisão em época de eleições, já debochavam dos judeus falando russo, né, ensinando que eles fossem todos cristãos, os judeus que vinham da ex-União Soviética. Já não é novidade. A novidade é essa questão do teste de DNA, que eles estão admitindo, né, uma ideia de que o judaísmo é uma questão sanguínea, né? E não só isso, né? Que tivesse alguma maneira de examinar e de dizer que se existe algum DNA judeu. O que nenhuma, na verdade, esse discurso ele só faz coro, né, com ideologias antissemitas, né, como o próprio Hitler, que dizia que os judeus eram uma raça, ou com de alguns antisionistas, como por exemplo uma teoria falsa, né, que apresentou o Shlomo Sand, o historiador da Universidade de Tel Aviv, falsa, eu digo, não comprovada, de que existe um DNA judaico e os judeus de origem askenazita não seriam comprovadamente judeus. Ou seja, o Deri, nessa situação, ele dialoga com os grupos antisionistas e antissemitas, né, no final das contas, que não necessariamente são a mesma coisa. No caso do Shlomo Sand, ele claramente não é antissemita, mas é antisionista. Mas no caso dos que seguem as teorias hitlerianas ou versões mais amenas dela, podemos dizer assim, são antissemitas, claramente. Então isso é que é o preocupante, você vê um discurso oficial de um ministro do governo reduzindo o judaísmo a uma questão racial possível de ser identificada no genoma, né, no DNA, que a gente sabe que não é verdade, porque, enfim, primeiro de tudo, a gente tem muitos buracos na história para identificar a origem de todos os grupos judaicos, né? Em segundo lugar, a gente não existe nenhuma comprovação de que existe um DNA judaico. Existem algumas micropesquisas que dizem se os homens Cohen, né, que tem sobrenome, que é um título que sempre passa de pai para filho, eles têm uma estrutura de DNA parecida. Algumas pesquisas mostram que 80% sim. Então, que esse sobrenome, de fato, ele tem uma ancestralidade comum, embora não para todo mundo. Mas você não pode reduzir o judaísmo a uma questão de DNA. E o próprio Deri sabe disso, porque se alguém é convertido pelo rabinato, ele vai reconhecer a pessoa como judia. Então ele sabe disso, ele concorda com isso, e ele está se fazendo de bobo aí, mas a gente que ele está fazendo um discurso ao mesmo tempo extremista populista, né, para poder ganhar votos de grupos mais radicais, incitar o ódio contra a população de origem russa, né, ou de russo-parlante, vamos dizer assim, de países da ex-União Soviética, que vieram para Israel em peso a partir dos anos 90. Enfim, essa é a estratégia lamentável do Deri. Mas acho difícil que alguém aceite dar moral para uma coisa dessa, pelo menos no dia de hoje. Espero também realmente que seja algo que se perca aí como se fala aqui, né? Caiu entre as cadeiras, né? Que se perca e não volte ao assunto, porque é realmente preocupante que a gente tenha esse tipo de debate aqui dentro. Até em função também pelo próprio debate da identidade judaica, né? O que é uma questão importante também. Bom, vamos então para o nosso próximo bloco, onde a gente vai falar do coronavírus em Israel. É isso, conforme a gente já vem comentando aí nas últimas semanas, e agora é oficial, Israel está na segunda onda de coronavírus. Eu não sei, na verdade, se a primeira onda acabou, porque o momento em que a gente teve uma diminuição, né, foi o momento em que a gente estava em quarentena, depois que a reabertura começou, né, os colégios voltaram a funcionar. A gente voltou novamente ao grande número de pessoas infectadas, né, que contraíram o vírus. O que a gente teve no último dia, né, no dia de ontem, foram 288 pessoas doentes, né, que foram no dia de ontem que foram identificadas com o vírus, e isso vem somando aí a gente, nessa última semana, um número bem alto de pessoas, chegando aí a quase 1.000, mais de 1.000 pessoas, cerca de 1.000 pessoas, 1.300, 1.400 pessoas na última semana, novos doentes, né, aqui em Israel, o que é um problema muito sério. O governo já anunciou que a partir de segunda-feira da semana que vem os trens voltam a funcionar com algumas medidas. As pessoas vão ter que usar máscara o tempo todo dentro do trem, só vão ser permitidos 500 passageiros em cada trem, vão ter que comprar o bilhete do trem por um aplicativo, né, antes, né, não vai poder chegar na estação e comprar, vai ter que adquirir o bilhete antes. Vai ser proibido comer e beber também dentro dos vagões, porque afinal de contas as pessoas vão ter que estar de máscara o tempo todo.
Os colégios tem mais de 150 colégios pelo país que estão fechados por conta do número de terem tido alunos, né, que testaram positivo para o corona. E a partir do dia 1º de agosto, o governo anunciou que vai voltar o turismo, vai abrir o céu, né, que fala aqui, para que os israelenses possam sair do país e possam ir para o Chipre e para a Grécia, e também Israel vai passar a aceitar turistas do Chipre e da Grécia nesse verão aí que está começando. A gente está voltando a essa normalidade ainda sem ter uma certeza do que vai acontecer, né, cara? A gente vê novamente o número de doentes crescendo, né? O número de pessoas contagiadas crescendo, e aparentemente não há nenhuma medida de contenção, como a gente teve no último momento, né, no primeiro momento, né, da primeira onda. O que a gente vê são tentativas de manter um afastamento, não um isolamento social, mas um afastamento entre as pessoas, o que aparentemente não é muito efetivo. Será que a gente vai ficar nessa segunda onda aí até sair a vacina? Bom, olha, não sei quanto tempo a gente vai ficar na segunda onda, não sei se a segunda onda já começou, não sei quais são as características da segunda onda, não sei responder isso. O que eu sei é que o número está aumentando, a gente continua tendo uma postura do governo despreocupada em relação a esse aumento, né? A prova disso é que o governo está abrindo, né? Tá flexibilizando ainda mais as regras. Você citou a questão de abrir o espaço aéreo, né? O primeiro-ministro grego e uma série de ministros da Grécia tiveram aqui agora em Israel, falaram sobre isso. A Grécia depende muito do turismo estrangeiro, o país está numa crise econômica já tem alguns anos e eles realmente têm a intenção de abrir o espaço aéreo para Israel, mas tudo isso é desde que Israel esteja com o vírus controlado, né? A Grécia faz parte da União Europeia e a Grécia tem que obedecer algumas determinações da própria União Europeia. Eles não podem abrir o espaço aéreo para Israel se a União Europeia não permite que esse espaço aéreo seja aberto. Então, enfim, essa questão. Já o representante do Chipre, o chefe de Estado do Chipre, ele foi mais cauteloso, né? Ele disse que tá pensando em abrir mesmo, mas se Israel entrar numa segunda onda, ele não vai abrir o Chipre, que eu acho que depende mais ainda do turismo do que a Grécia. E o turismo israelense para esses dois lugares ele não é desprezível. O trem vai abrir na semana que vem, a partir de segunda-feira, a gente está gravando na quinta, volto a lembrar, ele vai abrir na segunda-feira que vem, com capacidade limitada, tudo bem, mas é uma flexibilização, né? E o país parece que não tá entendendo ainda essa segunda onda, não está concordando com ela. É que cada vez mais cientistas estão alertando que essa segunda onda já começou. Eu escutei essa semana uma entrevista com o Bar Simontov, que era até semana passada o diretor executivo do Ministério da Saúde, que renunciou agora. E o Simontov ele fez algumas recomendações para o governo antes de sair. Né? Ele falou: olha, para a gente não ser surpreendido por uma segunda e por uma terceira onda, a gente precisa investir 5 bilhões de shekel, que é mais ou menos uns 6 bilhões de reais na cotação atual, em hospitais principalmente, né? E a gente precisa urgentemente controlar o sistema educacional, diminuindo o número de alunos por turmas, porque de lá que está saindo o contágio que tá chegando para mais pessoas. Então, essas foram as duas recomendações dele. Né? A primeira dele foi na verdade, rebatida pelos presidentes das Kupot Holim, que são os seguros de saúde, que é para quem o governo terceiriza o trabalho de medicina preventiva e de cuidados não hospitalares, vamos dizer assim. Né? Eles disseram que não, que o que tem que fazer é investir só 1 bilhão nos seguros de saúde, que significa mais testes, mais enfermeiros, mais pessoal, mais controle sobre as pessoas, né? Mais internações em casa, que nem sempre é necessário ir para o hospital, que é muito mais barato o investimento de prevenção e que você consegue controlar a ida das pessoas para o hospital, alegando também que no hospital você constrói uma cama de UTI e você paga por ela quando ela não está sendo usada também. Então é um investimento muito alto. Né? O Bar Simantov, o que ele diz é que, tudo bem, eu entendo eu gostaria de investir nos dois, mas no momento que acabarem leitos de UTI, respiradores e tudo mais, as Kupot Holim, né, os seguros de saúde, não vão poder resolver o nosso problema, além do que Israel está com um número muito reduzido de UTIs e respiradores, né, e que podem ser necessários para outras situações que não de uma pandemia, como, por exemplo, uma situação de guerra,
para a qual Israel tem que estar preparado o tempo inteiro, porque está no território hostil, né? Enfim, o segundo o seu argumento é que ele não sabe se a segunda onda já chegou, mas ele diz que ela vai chegar e que até a vacina chegar a gente tem que estar preparado, que antes a previsão dele era que as coisas voltassem à normalidade em 2021, mas hoje ele acredita que só em 2022 a situação vai voltar à normalidade, ou seja, a gente vai ter um ano de 2021 inteiro ainda sob controle basicamente restrito do sistema de saúde, né, por causa do coronavírus. Segundo a opinião do Bar Simontov, ele diz isso como alguém que foi secretário executivo do Ministério da Saúde, não como algum cientista. A gente vai encontrar todo tipo de visões diferentes por aí, mas em relação a prever o futuro, a gente não pode acreditar muito em ninguém, né? A gente tem que entender quais são os processos, né? Então, se alguém diz que um processo para que se crie uma vacina demora de tanto a tanto tempo, a gente tem que acreditar no que esses especialistas estão dizendo, porque realmente ninguém vai fazer a vacina do nada no espaço de 3 meses. Isso não quer dizer que o processo de produção de vacina não possa ser acelerado, como de fato ele está sendo acelerado, né? Várias etapas de testes com animais estão sendo puladas para que a vacina possa sair o mais rápido possível, mas a gente não sabe quando ela vai sair, não sabe se ela vai ser eficaz, não sabe se ela se vai ter quando vai ter demanda para vacinar a população inteira, se não sabe se vai precisar de uma segunda dose, né? Então, se precisar de uma segunda dose, tem que encomendar mais, sabe quanto vai custar? Tudo isso interfere bastante nas nossas previsões futuras, né? Enquanto a gente está vendo os casos aumentarem dia a dia. Então, ele propõe basicamente que haja investimento em hospitais, que a gente não volte a fechar tudo, mas que as escolas comecem a funcionar com turmas menores, sem contato entre alunos de turmas diferentes, e que nas mesmas salas de aula os alunos sejam separados uma distância de 1,5 m a 2 metros, usando máscara todos, como tem acontecido em países que, segundo eles, são exemplos de flexibilização com sucesso, como, por exemplo, a Alemanha, a Coreia do Sul, e não me lembro mais que outros 2 países ele citou. Lembro desses 2 especificamente. Enfim, a gente sabe que tem escolas que estão sendo fechadas em Israel nos últimos tempos. Aqui na cidade que eu moro, que Farsaba, teve uma escola que foi fechada essa semana. Cada vez que a gente encontra alunos infectados numa escola, o Ministério da Educação ele tem tido como política fechar a escola inteira e colocar os alunos e as famílias em quarentena, todos os alunos e as famílias, até que sejam realizados testes e, quando os testes dão negativo, essas pessoas possam voltar à sua rotina normal. Enfim, a situação, ela aparentemente é de um aumento do número, né? Desde final de abril, a gente não tinha número tão alto de contagiados por dia, e eu acho que a gente está aí às vésperas de um segundo fechamento, não sei se tão drástico quanto o primeiro, né? Porque o número de contagiados em estado grave e de mortos tem aumentado muito pouco em Israel, a gente não sabe exatamente por quê, mas acho que a gente está em vias de um fechamento logo mais, talvez não tão radical, mas as coisas não vão continuar flexíveis como estão agora. E para quem estava pensando em viajar para a Grécia e para o Chipre, eu recomendo esperar um pouquinho para comprar passagem. Eu acho que eu concordo com você. Eu acho que a gente pode ver novamente um fechamento. Eu acho que dificilmente do comércio. Eu acho que isso não vai ter como, porque senão vai ter realmente muita gente quebrando de vez, né? Mas principalmente colégios, eu acho que a gente vai ver ainda fechamentos mais amplos, né? Como eu falei, tem muito colégio fechado já e eu acho que a tendência é aumentar. Mas são coisas. O interessante, né? A gente vê essa mudança, conforme você acabou de falar mesmo, da gente ter pouca gente, né? Agora em estado grave, precisando tá em equipamento de ventilação, né? De respiração artificial. É bem interessante. Pode ter algo a ver com o clima, né? De estar mudando. A gente está agora entrando no verão aqui, muito quente, enfim. Ninguém sabe muita coisa ainda sobre esse vírus, né? Então é tudo especulação, e eu que, enfim, sou formado em ciências sociais, não tenho aí nenhum gabarito para falar sobre essa questão aí do corona, do que é e do que não é, né? É de leitura mesmo, de ler notícias e ver, mas a gente acompanha. E tem outros lugares do mundo também, né, que a gente vê que tem muitos doentes e poucas mortes. Isso tem a ver com o sistema de saúde, mas pode ter a ver também com o clima, enfim. É tudo muito novo, muito novo. O que para mim é certo é que a gente realmente, o Estado, né, vai ter que mudar a sua forma de pensar a própria vida no país e o próprio funcionamento do Estado
para que a gente possa lidar com o corona, principalmente se essa previsão aí que o Bar Simon fez, né, da gente ter a companhia do vírus ainda por mais uns 2 anos. Então, muita coisa vai ter que mudar, senão a gente pode ter aí dias bem mais difíceis pela frente. Vamos então para o nosso próximo bloco, onde a gente vai falar do esporte israelense aqui essa semana. Bom, geralmente nesse bloco é só o comentário do nosso camarada Nelsinho Burdi. O Nelson ainda não me mandou o áudio, então eu não sei o que ele vai falar, mas eu queria fazer um comentário sobre um assunto que aconteceu essa semana. 2 jogadores do Maccabi Tel Aviv, do time de futebol, estão sendo investigados por terem tido, por suspeitos, né, de terem mantido relações sexuais com meninas de 15 anos. O nome dos jogadores não foi divulgado, a gente não sabe quem foi. Aparentemente, eles foram afastados do time e está tudo ainda sob sigilo, né? O que sim foi divulgado é que as meninas elas sofreram nas redes sociais, né? As redes sociais são um lugar bem agradável de se estar, e elas sofreram agressões absurdas, obviamente, dos machões. E caso triste, né? Um caso triste e é uma coisa que é muito corriqueira aqui em Israel também, da gente estar sempre ver casos de abuso sexual. Recentemente teve um caso aí, né, no Chipre, né, de que israelenses foram acusados de estuprar, de um estupro coletivo de uma menina inglesa. Uma história muito mal contada. Todos eles ficaram presos durante alguns dias no Chipre, depois conseguiram retornar para Israel. Uma história muito mal contada, e agora a gente vê novamente aí jogadores de futebol. Já teve caso também recente, né, de cantores, enfim. Não tem nada, está sendo divulgado, mas não tem nada certo ainda do que aconteceu. A gente volta com notícias mais para frente quando a gente tiver, mas eu achava importante a gente comentar o assunto. Espero que isso acabe, né? Enfim, vamos lá. Vamos então ouvir o comentário do nosso camarada Nelsinho Burdi. Meu caro Gorenstein, amigos do Conexão Israel, do lado esquerdo do muro, mandar um abraço ao João, com quem eu fui em fevereiro de 2017 até o Sabir do Ovad, onde se come o Sabir. O João citou o sanduíche com berinjela e o ovo cozido, salada, hummus, trina dentro da pita. É o local original do Sabir, um sanduíche de origem dos judeus iraquianos que vieram para a cidade de Ramat Gan, e o Sabir do Ovad fica na fronteira entre Ramat Gan e a cidade de Givatayim. Ele abriu também uma filial em Herzliya Pituach. Então mandar um abraço ao João aí, que na próxima vez vai com certeza que a gente possa se encontrar, ir de novo ao Sabir do Ovad. O João gostou muito e já foi lá várias vezes também. O basquete israelense voltou à ativa. Jogos sem torcida, assim como os jogos também do futebol. Na Liga do Futebol, na Liga Israelense, seria o Campeonato Israelense de Futebol, principal jogo da rodada, Beitar Jerusalém 1, Hapoel Haifa também 1, e o Hapoel Haifa fazendo gol no finalzinho, se livrando de uma derrota. Lembrando que no jogo passado, no clássico da cidade de Haifa, entre Maccabi Haifa e Hapoel Haifa, com um gol nos descontos de pênalti, o Hapoel Haifa de novo evitou a derrota. Comentando também sobre a Copa Israelense de Futebol, simultâneo ao Campeonato Israelense, houve a semifinal e o Hapoel Tel Aviv acabou derrotado pelo Maccabi Petah Tikva 2-0. O Hapoel Tel Aviv era o pleno favorito. O Maccabi Petah Tikva está jogando na segunda divisão neste ano, na Série B, na Liga Nacional. Realmente, por estar no playoff principal da primeira liga e não na segunda liga como o Maccabi Petah Tikva, era o amplo favorito, mas acabou tomando 2-0. E o Hapoel Tel Aviv, depois dessa derrota para o Maccabi Petah Tikva, pelo campeonato israelense, tomou 4-0 do Hapoel Haifa. O Hapoel Haifa tinha empatado 2-2 o clássico, tocou 4-0 no Hapoel Tel Aviv, e aí depois empatou 1-1 com o Beitar Jerusalém. Todos esses jogos, seja do basquete, que começa nesse final de semana, como do futebol, todos jogos sem torcida. Se por acaso tem alguma torcida,
algum torcedor que consegue penetrar no estádio, como aconteceu com 2 torcedores do Maccabi Tel Aviv, os torcedores são detidos e o clube paga uma bela de uma multa. Vamos ver se no basquete também o pessoal vai respeitar. É isso aí, um grande abraço. Valeu, Nelsinho. Obrigadão pelo comentário. Obviamente, a gente espera aí na semana que vem. João, algo mais a acrescentar ou a gente fica por aqui? Estamos por aí mesmo. Então, por aqui, a gente agora, hoje é dia 18 de junho, o próximo podcast sai na semana que vem, mais ou menos no dia 27 de junho. A gente ainda vai ter um podcast antes da... Eu vou falar da anexação ou da não anexação. A gente tem um podcast aí e daqui a 2 semanas, então, vai ser o grande dia, o dia mais esperado, a gente vê o que aconteceu. É isso aí, cara. A gente se fala, então, para a semana com as próximas notícias. Grande abraço. Aí, um abraço, um finalzinho, só aproveitando para o Arthur Cooperman aí, que me procurou essa semana e falou que curte muito o podcast. Um abraço aí para o Arthur, ok? E obrigado aí pela audiência. Eu mando um abraço também, porque ele também ouve o podcast dos Anais da Medinal, outro podcast que eu faço. Inclusive, ele mandou uma mensagem com perguntas, enfim. Abraço aí também para você, Arthur. Valeu, João. A gente se fala na semana que vem. Até mais. Valeu, abração.